Então, hoje aqui a gente vai falar sobre a lei do não é não, né? Que é a Lei 14.786 de 2023. E eu vi bastante gente de direita, especialmente Paulo Cogos, falando, é, como eu posso dizer, coisas que são muito absurdas sobre essa lei que efetivamente não estão aqui, né? Se você vê o vídeo do Paulo Cogos sobre essa lei, fica claro que ele não leu. E ele poderia ter feito isso, são 12 artigos, né? Três não tem conteúdo muito, vamos dizer assim, são mais explicativos do que qualquer outra coisa, né? Não são normativos em si. Então, é uma lei de 9 artigos, basicamente. Seria muito fácil ele ter lido, mas ele não leu. Tá? Aí, se você vê o vídeo dele, né, meia hora, eu vi em 2 vezes, ainda assim, eu perdi 15 minutos da minha vida. Porque desses 30 minutos, talvez dois tenham algum tipo de informação, o resto é ele xingando ali, essa coisa de sempre, né? Mas como tinha muita gente falando sobre isso, falando contra essa lei, eu achei que era melhor fazer um vídeo aqui lendo artigo por artigo. Então vamos lá. Artigo primeiro. Esta lei cria protocolo não é não para a prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher e para a proteção à vítima, bem como constitui o selo não é não mulheres seguras, tá? Então isso aqui basicamente está explicando qual que é o objetivo da lei. Isso aqui não é exatamente um conteúdo normativo, então isso aqui não impõe nenhuma regra, não tem algo aqui que deva ser seguido, é basicamente um resumo da lei, né? Então vamos lá. Artigo segundo, protocolo não é não será implementado no ambiente de casas noturnas e boates. Ó, importante, casas noturnas, boates, em espetáculos musicais, realizados em locais fechados, em shows com venda de bebida alcoólica. Então são basicamente esses lugares aí, né, onde tem questões de bebida ali, né, festa, essas coisas, música ao vivo, enfim, etc. Para promover a proteção das mulheres e para prevenir e enfrentar o constrangimento e a violência contra elas, tá? Por que esses lugares então? Porque são os locais onde mais acontece importunação contra a mulher. É, Quase todos os casos de denúncia por importunação sexual, por violência física, agressão sexual, tem alguma relação com esses eventos aí de shows, né? Casas de música, enfim. E por mais que mulheres sejam importunadas em todos os lugares, né? A maior parte com folga são nesses lugares aí. E aqui tem um parágrafo único que diz: o disposto nessa lei não se aplica a cultos nem outros eventos realizados em locais de natureza religiosa. Então, se for algum evento de natureza religiosa, né, seja de qual religião que for, não se aplica o protocolo não é não. O que eu também acho bem problemático, porque tem uma quantidade muito grande de assédio, e a gente fala efetivamente de assédio porque tem uma relação ali de admiração e até de obediência em relação aos líderes religiosos, né? Então a gente sabe que existem muitos casos de assédio sexual, de estupro até contra mulheres dentro desses templos religiosos. Não só evangélicos, mas católicos também. Não só cristãos, na verdade, né? Mas enfim, isso acontece no islamismo, no judaísmo. A gente fala do cristianismo porque no Brasil 95% da população é cristã, então, né? Enfim, mas isso acontece bastante e eu acho bem problemático que não tenha essa proteção. Mas aí já quer apertar uma coisa que o Paulo Coelho diz, né? Que você vai estar no trabalho e vai falar que é legal o seu perfume. E aí aciona o protocolo, não, não, não. Porque no trabalho, que eu saiba, não tem música ao vivo e não vende bebidas alcoólicas, a não ser que você trabalhe numa casa de show, né? O que eu acho que não é o caso do Paulo Cobos. Então, não. Isso também não se aplica a eventos religiosos, então, ó, Paulo Cobos, você deveria estar feliz com isso, na verdade. E eu acho que deveria se aplicar pelos motivos que eu disse. Ah, você está falando que pastores são pessoas ruins? Não. Eu acho que a maior parte dos pastores são pessoas boas, assim como a maior parte das pessoas são pessoas boas em qualquer lugar. Só que existem pessoas ruins em todos os lugares. Assim como existem pessoas ruins que são professores, existem pessoas ruins que são chefes, existem pessoas ruins que são pastores também, né? Algumas pessoas se aproveitam da relação de poder que elas têm e de convencimento que elas têm para abusar de mulheres. Isso é um fato, né? Isso não acontece, como eu falei, só no cristianismo, isso acontece em todas as religiões. Inclusive, é uma coisa muito comum em seitas, né? Que não necessariamente tem uma religião específica ali. Às vezes tem até uma coisa mais espiritual ligada a alienígenas e tem estupro envolvido. Porque isso não é uma coisa do cristianismo em si, não é uma coisa. Eu não estou fazendo ataque ao cristianismo, né? Não é uma coisa de uma religião específica, mas é uma coisa de posição de poder. Então, se o pastor tem uma posição de poder, ele se aproveita, enfim. E acaba fazendo essas coisas horríveis que a gente sabe que acontece. Então, eu acho bem problemático que isso se aplique só a eventos com bebida alcoólica, música e tal, e não se aplique a eventos religiosos ou outros lugares, né? Enfim, vamos continuar aqui. Artigo terceiro para fins dessa lei, considera-se. Então aqui a gente vê a definição de constrangimento e a definição de violência.
Então, inciso primeiro, constrangimento. O que é constrangimento para essa lei? Qualquer insistência física ou verbal sofrida pela mulher depois de manifesta a sua discordância com a interação. Então, o que é isso? É uma insistência, ou seja, você já tentou uma vez e continua tentando, física ou verbal, pelo toque, né, ou pela fala, sofrida pela mulher depois de manifesta sua discordância com a interação. Então, ela já deixou claro que ela não queria estar interagindo com aquela pessoa. E ele continua insistindo, né? Continua ali importunando a mulher, isso é uma importunação de fato. Então imagina, por exemplo, que tem uma mulher numa festa e aí chega um cara senta do lado dela, você tá bonita hoje. E aí ela fala, desculpa, eu não quero conversar, eu tô esperando a minha amiga. Aí ela fala, mas é que você é a mulher mais bonita da festa, eu queria conversar com você. Aí ela fala, não, eu não quero conversar, eu tô esperando minha amiga. Aí ela, não, não, mas você quer conversar comigo porque eu sou o homem mais legal dessa festa. E isso é um constrangimento. E eu tenho certeza que, assim, nenhum homem em sua consciência, tudo bem, nenhum também não, né? Nenhum homem que se preze seria a favor disso. Infelizmente, existem muitos homens que são sem noção e, enfim, e violentos muitas vezes também. Então é muito importante que exista essa defesa da mulher contra esse constrangimento, porque ninguém quer ficar sendo importunado por homens em qualquer lugar que seja, né? Então, isso aqui é muito importante e isso acontece com uma frequência muito grande. É, é difícil você encontrar uma mulher que nunca tenha passado por isso, inclusive, né? É muito comum. Definição de violência aqui, o uso da força que tenha como resultado lesão, morte ou dano, entre outros, conforme a legislação penal em vigor. Então, aqui a gente se fala de violência física, né? O uso da força física, e que cause aí, então, uma lesão corporal, né, crime de lesão corporal, seja leve, grave, gravíssima, morte, ou dano, seja dano físico ou patrimonial, né, entre outros, algum tipo de crime aí que possa ser amparado por legislação penal. Então, está aqui uma definição clara de violência. Então, observe como o Paulo Cogos não leu, porque se você chegar numa mulher e falar, nossa, que bonita a sua camisa, isso não é constrangimento, não é violência também. Né? Isso é uma mentira, na verdade, ou ele está falando sem ter a menor ideia sobre o que ele está falando, que é bem problemático também, ou ele está mentindo, que é pior ainda. Né? Eu acho que, sinceramente, ele não leu e, simplesmente, ele está falando abobrinha sem saber nada sobre o que ele está falando. E esse é o mesmo motivo para você não assistir os vídeos dele, né? Não se informe pelo canal do Paulo Cogos. Por que você vai se informar por uma pessoa que não tem informação nenhuma sobre o que ela está falando? Porque isso claramente é uma mentira, né? Você elogiar a camisa de uma mulher não é constrangimento e não é violência também. Eu elogio a camisa de pessoas o tempo todo. Sejam homens, sejam mulheres, sejam meu pai, meu avô, enfim, qualquer pessoa, meu chefe. Se a camisa é legal, pô, o que isso tem a ver? Isso não é constrangimento. Então, não entra aqui. É ridículo a fala de alguém que não leu ou está mentindo. Então, artigo 4º. Na aplicação do protocolo não é não, deve ser observados os seguintes princípios. Então, vão ser alguns princípios aqui que vão nortear a aplicação do protocolo não é não. Primeiro, respeito ao relato da vítima acerca do constrangimento, acerca da violência sofrida. Então, aqui a gente não está falando de um processo judicial, né? No processo judicial é sempre importante ter uma dose de ceticismo e você conseguir ver a história de uma forma imparcial. Você dá ampla defesa, direito contraditório, mas isso não é um processo legal, né? Isso aqui é um protocolo para proteger a mulher do que ela está sofrendo no momento, então você não precisa, você não deve, você não pode tratar a história dela com ceticismo, não é momento para isso. Você tem que ali agir para evitar que aconteça alguma coisa pior do que já está acontecendo, ou pelo menos cessar a agressão que está acontecendo ali. Então, inciso segundo, prevenção da dignidade, preservação da dignidade, da honra, da intimidade, da integridade física e psicológica da vítima. Acho que está bem claro, não precisa explicar. Celeridade no cumprimento do disposto dessa lei. Celeridade, então, se refere à aceleração, né, ser rápido. Articulação de esforços públicos e privados para efeitamento do constrangimento e da violência contra a mulher. Importante também, né, essa questão do desenvolvimento dos esforços privados, né, porque, como eu falei, né, esses ambientes, casas noturnas e tal, eles são ambientes privados, então você precisa da colaboração dos seguranças e dos proprietários, então tem que ter essa cultura de proteção à mulher, aos direitos da mulher, e não essa cultura de que a mulher está mentindo, de que a mulher faz mimimi, etc., essas coisas que só um homem pode pensar, né, porque não vivencia essas coisas, então é uma falta de empatia absurda. Artigo 5º são direitos da mulher. Primeiro, inciso primeiro, né, ser
prontamente protegida pela equipe do estabelecimento, a fim de que possa relatar o constrangimento ou a violência sofridos. Então, assim que ela sofrer aquilo ali, ela tem que ter alguém para poder ir lá e denunciar o que está acontecendo e ser amparada ali para que isso cesse na hora, né? Segundo ser informada sobre os seus direitos. Então, daí, a pessoa que vai ouvir ela tem que estar preparada para saber qual que é o protocolo, não, e o que a mulher pode fazer. Ser imediatamente afastada e protegida do agressor. Então, daí, o agressor, na verdade, tem que ser afastado, né? Enfim. Ou ela pode sair, se ela quiser também, a gente vai ver isso mais para frente ainda, para que pare ali, né, a agressão que está acontecendo, seja pela importunação, né, pelo constrangimento ou pela violência física. Quarto, ter respeitado as suas decisões em relação às medidas de apoio previstas nessa lei. Então, se ela quiser sair, ela sai. Se ela quiser ficar e quiser que o agressor seja afastado dela, beleza, também tem que ser respeitada a decisão dela. Quinto, ter providências previstas nessa lei cumpridas com celeridade. Então, tem que acontecer na hora, né? E não amanhã, né? Porque a agressão está acontecendo ali na hora. Então, tem que ser cessado ali no exato momento que está acontecendo. Sexto, ser acompanhada por pessoa de sua escolha. Então, quando ela for escolher sair, daí ela pode sair acompanhada, né, até o ponto de ônibus, até o táxi, até pegar o Uber, por a pessoa que ela quiser ali, da segurança da balada, se for uma mulher, né. Mulheres se sentem mais seguras, normalmente, quando elas estão com uma mulher e não com um homem que também pode assediar ela, enfim, ou abusar dela. Sétimo, definir se sofreu constrangimento ou violência para efeitos das medidas previstas nessa lei. Então, daí o segurança vai ter que explicar o que é a violência, o que é constrangimento, ela vai dizer qual dos dois que foi que aconteceu. Oitavo, ser acompanhada até o seu transporte, caso decida deixar o local, como eu já expliquei anteriormente aqui. Artigo 6º. São deveres do estabelecimento referidos no caput dos artigos 2º e 9º dessa lei. O caput é essa parte aqui, né, que não é nenhum parágrafo, nem um inciso, nem uma linha, etc. Então, do segundo, né, a gente tem aqui no protocolo não, ser implementado, caso noturnas, etc. Né, e o nono a gente vai chegar lá para frente ainda. Então, vamos ver quais são os deveres aqui. Primeiro, assegurar que sua equipe tenha pelo menos uma pessoa qualificada para atender o protocolo não. Então, uma pessoa que tenha ali para lidar com segurança e que entende das questões previstas nessa lei. Segundo, manter em locais visíveis informação sobre a forma de acionar o protocolo não e os números de telefone de contato da Polícia Militar e da Central de Atendimento da Mulher, Ligue 180. Então é importante que essas informações estejam visíveis para que a mulher que seja vítima saiba o que ela possa fazer. Terceiro, certificar-se com a vítima, quando observada pela possível situação do constrangimento, da necessidade de assistência, facultando a aplicação das medidas previstas no artigo 7º dessa lei para fazer cessar o constrangimento. Então, você falar com a vítima ali para saber o que ela pode fazer, o que ela vai preferir tomar de medida. Se houver indícios de violência, então, aqui a gente está falando de violência, não de constrangimento. A. Proteger a mulher e proceder às medidas de apoio previstas nessa lei. B. Afastar a vítima do agressor, inclusive de seu alcance visual, facultando a ela ter acompanhamento de pessoa de sua escolha. C. Colaborar para a identificação das possíveis testemunhas do ato, né, para, enfim, um possível processo judicial posterior. D. Solicitar o comparecimento da polícia militar ou do agente público competente, também é importante isso daqui, porque, né, violência é um crime. Isolar o local específico onde existam vestígios da violência até a chegada da polícia militar ou do agente público competente. Por que isso? Né? O corpo de delito. Né? As pessoas acham que o corpo de delito é um cadáver, mas não necessariamente. Né? O corpo de delito é qualquer vestígio material que possa servir para a elucidação do crime. Então, vão ter provas, vão ter evidências da violência, então é importante que essas evidências sejam colhidas para que a pessoa seja responsabilizada penalmente. Então, Paulo Cogos ou pessoas de direito, vocês não são a favor da responsabilização penal de criminosos? Está aí. Não tem que responsabilizar? Ou você acha que ser violento não é crime? Bater numa mulher, dar um hematoma nela, agredir ela fisicamente não é crime? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Quinto, se o estabelecimento dispuser de sistema de segurança de câmera, A. Garantir acesso das imagens da Polícia Civil, a perícia oficial e aos diretamente envolvidos. Isso é importante também, né? Porque as câmeras são uma prova muito robusta, muito importante para esse tipo de caso. Para qualquer tipo de caso, na verdade, né? Imagens de câmera são muito boas, infelizmente muitas vezes a gente não tem isso. B. Preservar por um período mínimo de 30 dias as imagens relacionadas com o ocorrido. E inciso 6º, garantir todos os direitos da denunciante previstos no artigo 5º dessa lei, que são esses daqui que a gente viu, né? Ser prontamente atendida, ser informada sobre seus direitos, etc. Aqui. Então, vamos continuar aqui. Artigo 7º, a seu critério,
os estabelecimentos abrangidos por essa lei ou os que ostentarem o selo não é não, mulheres seguras, nos termos do artigo 9 dessa lei, poderão, entre outras medidas, primeiro, adotar ações que julguem cabíveis para preservar a dignidade e a integridade física e psicológica da denunciante e para subsidiar a atuação de órgãos de saúde e segurança pública eventualmente acionados. Então, por exemplo, levar a mulher para um hospital, caso seja necessário, né? Ou para uma delegacia para fazer uma boletim de ocorrência, enfim. Retirar o ofensor do estabelecimento e impedir o seu regresso até o término das atividades nos casos de constrangimento. Então, expulsar o cara para que ele realmente pare de fazer isso e impedir que ele entre de novo, né? Terceiro, criar um código próprio divulgado nos sanitários femininos para que as mulheres possam alertar os funcionários sobre a necessidade de ajuda a fim de que eles tomem providências necessárias. Então, um código, né, para que a mulher possa ali acionar o protocolo não é não com a pessoa da segurança. Artigo 8º. O poder público promoverá inciso primeiro, campanhas educativas sobre o protocolo não é não, também é importante que as pessoas tenham essa consciência social, né, dos direitos que elas têm e dos deveres que elas têm também enquanto, por exemplo, um homem, de respeitar o espaço da mulher ali e a decisão da mulher como um indivíduo próprio, dotado de vontade, né, porque é isso, né, se você não quer conversar com alguém, você não é obrigado a conversar com alguém, né, e isso é uma liberdade individual, não é, Paulo Cogos? Não é? Você não é a favor das liberdades individuais, você quer que a pessoa seja coagida, coercitivamente ela ser obrigada a conviver com uma pessoa que ela não quer. Né? Liberdades individuais? Pô. Inciso segundo aqui. Eu tenho isso aqui. Ação de formação periódica para a conscientização e implementação do não, direcionada aos empreendedores e aos trabalhadores dos estabelecimentos previstos nessa lei. Então também tem que ter essa conscientização para os bares, para as casas noturnas e tal, para que esses lugares saibam o que eles precisam fazer para implementar esse protocolo. Artigo 9º. Fica instituído o selo não é não, mulheres seguras, que será concedido pelo poder público a qualquer estabelecimento comercial não abrangido pela obrigatoriedade do caput, não é alemão isso aqui, né? Não é quebrado, no artigo 2º dessa lei que implementa o protocolo não é não, conforme a regulamentação. Então tem que ter o selo ali no estabelecimento para que a gente saiba que ele cumpre essas medidas aqui, né? Parágrafo único, o poder público manterá e divulgará a lista de locais seguros para mulheres, com empresas que possuem selo não mulheres seguras, e esses lugares vão ter um bom lucro, né? Porque eles vão ter uma frequência maior de mulheres lá do que locais que não têm esse selo. Isso é interessante comercialmente também para as empresas. Afinal, você gostaria de ir num lugar para pessoas chatas sentarem do seu lado, ficarem conversando, ou até agredirem você? Ou você prefere ir num lugar seguro, no qual você possa fazer o que você quer tranquilamente? Eu acho que mesmo um homem consegue entender isso, né? Mesmo um homem, como eu posso dizer, burucutu, como Paulo Cogos, né? Um homem sem menor sensibilidade para com mulheres. Aqui, vamos ver, artigo 10º. O descumprimento total e parcial desse protocolo não é não, implica nas seguintes penalidades. 1. Aos estabelecimentos de serviços no caput do artigo 2º dessa lei, advertência e outras penalidades previstas em lei. Por exemplo, multa, né, enfim, fechamento, etc. Artigo 2º. Aos estabelecimentos que receberam o selo não melhores seguras, nós temos do artigo 9 dessa lei, A. Advertência, B. Revogação da concessão do selo, né, por descumprimento, C. Exclusão do estabelecimento da lista de local seguro para mulheres, e D. Outras penalidades previstas em lei. Então, parágrafo único, aos estabelecimentos do caput do artigo 2º que comprovam que têm atendido todas as disposições dessa lei, fica assegurada a não aplicabilidade de quaisquer sanções e coisas previstos no artigo 3º dessa lei. Então, daí, se ela cumpriu, não vai passar por nenhuma sanção. Artigo 11º, no caput do artigo 150 dessa lei, aqui na Lei do Esporte, passa a vigorar o seguinte inciso, artigo 150, inciso 3º, aplicar as disposições no artigo 5º e 9º dessa lei que cria o protocolo não é não. Então, daí, enfim, para eventos esportivos, isso daqui é uma coisa muito específica para a gente ficar gastando muito tempo com isso. E artigo 12, essa lei tem em vigor após o decorrer dos 180 dias de sua publicação oficial. Então, também, muito tranquilo aqui. A gente falou, acho que tudo o que precisava sobre essa lei, fica claro, assim, se você ver o vídeo de Apolo Cogos, que ele não leu nada disso. Então, a gente já fica aqui desmentido em tudo o que ele falou, e que não tem nada de absurdo. Essa lei não é uma lei feminazi, anti-homem, não tem nada disso aqui, até porque eu vou dizer uma coisa, tá? Essa lei aqui não é só uma lei para responsabilização penal.
Então, você pode aplicar uma lei por analogia se isso não prejudicar o réu, se isso não prejudicar a pessoa que vai ser denunciada no processo. Então, um homem poderia acionar esse protocolo por ter sido sediado por um outro homem. Uma mulher poderia acionar esse protocolo por ter sido sediado por outra mulher. Ou um homem poderia acionar esse protocolo por ter sido sediado por uma mulher. Então também não tem nada assim que impeça isso acontecer. Não é como se fosse uma lei para promover a homossexualidade, para que as mulheres não encontrem parceiros. Você lê, você vê que não tem nada disso aqui. Isso aqui é uma coisa que só pode ser dita por uma mente doentia mesmo. Eu lembro de um vídeo que o Paulo Coelho disse que o mundo começou a ficar um lugar horroroso, segundo ele, né? Que hoje o mundo seria um lugar horroroso, quando as mulheres passaram a poder escolher os parceiros, né? Porque, de acordo com ele, o mundo era melhor quando as mulheres eram obrigadas a casar com quem os pais escolhessem. Eu tenho certeza que ele diz isso porque ele está com 37 anos e não casou, nunca namorou, porque possivelmente é um homem de 37 anos que mora na casa dos pais, que o único trabalho dele é ser youtuber e vender livros de extrema-direita, e ele recebe mesada da mãe aos 37 anos. Isso além de ser uma pessoa completamente bitolada, né, em uma realidade alternativa, etc., que provavelmente repele 99,99% das mulheres. Então ele gostaria que a mamãe dele pudesse escolher para ele uma mulher para ele casar, né? Então ele está falando em causa própria, isso daí. Então é uma coisa realmente complicada, porque daí esse cara ele não tem o menor sensibilidade com mulheres. Menor, para ele mulher é um objeto, sabe? É inferior ao homem. Isso fica evidente assim nas falas dele. Ele não para pensar que mulher, na verdade, é um indivíduo próprio, com pensamentos e vontades próprias, com direitos individuais que devem ser respeitados e que não é simplesmente um robô, um móvel ali, né, uma inteligência artificial, um NPC na vida dele. Mas enfim, né, eu estou perdendo meu tempo aqui com coisa que não faz sentido, mas eu vou falar sobre uma outra coisa aqui que ele disse, né, que 5% das verbas, né, do Fundo Nacional de Segurança Pública foram destinados lá em 2022, inclusive, né, não foi nem no governo Lula, para combate à violência contra a mulher. Foi no governo Bolsonaro. E, olha, vou dizer que 5% é pouco. As mulheres são 51% da população do Brasil. E 5% vai direcionado para combater a violência contra a mulher. Assim, isso é um absurdo, na verdade, né? Ele fala que 5% é muito ainda. E ele acha que violência contra a mulher é o quê? Que roupa bonita você tá usando. Ah, não, violência. Não, não é isso, cara. Então eu vou puxar alguns dados que eu trouxe aqui. Então, feminicídio. O que é feminicídio? Feminicídio não é matar uma mulher. É matar uma mulher por condições de relação mulher. Então, por exemplo, mata mulher porque mulheres são infiéis por natureza. Mata mulher porque mulheres são mentirosas. Mata mulher porque ela não pode ficar com outra pessoa além de mim. Isso é feminicídio. Então, aqui eu trouxe um dado aqui do Brasil de Fato. Ó. Parará, dados divulgados nesta quinta-feira, no dia 7, né, da véspera do Dia Internacional das Mulheres, mostra que 2023 foi o ano com o maior número de feminicídios desde que esse crime foi tipificado no Brasil em 2015. Então, em 8 anos. Segundo os dados levantados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que não é uma organização comunista, está muito longe de ser isso, foram 1.463 vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado. Ou seja, 1,4 mulheres mortas para um grupo de 100 mil. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui, até vamos fazer uma conta aqui, né? Vou abrir a calculadora para fazer essa conta aqui, porque não é o tipo de conta que se faça de cabeça. 1.463 divididos por 365 dias no ano, né? 2023 não foi ano bissexto. Dá 4 mortes por dia. 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia. Isso é muita coisa. Ó, número 1,6% maior do que em 2022. Então, é uma taxa que só vai aumentando cada vez mais, porque o desrespeito pelas mulheres vai aumentando cada vez mais. Isso aqui é uma coisa muito complicada. Eu vou juntar aqui depois para todo mundo ler. Quem quiser, isso aqui é uma leitura bem interessante e importante, a reportagem inteira. Outra estatística aqui: violência contra a mulher cresce em 22% em 2023. E os números podem ser subnotificados, porque muitas mulheres acabam não denunciando, por causa da questão do rejulgamento, né? Que a mulher, ela vai ser julgada, o caráter dela, a vida sexual dela vai ser julgada ao invés do agressor ser julgado.
Porque isso acontece, a mulher ela é julgada, ah não, mas olha a roupa que ela estava usando, mas olha com quantos caras ela ficava. Enfim, as pessoas elas não, elas sempre tentam colocar a mulher como sendo mimimi e tal, e o cara como não sendo agressor. Não, o cara é vítima, porque a mulher ela queria dinheiro. Ai, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Em 2023 foram registrados 3.181 casos de violência contra a mulher. É como se a cada 24 horas, 8 mulheres sofressem crimes como agressões, torturas, ameaças e ofensas, assédio ou feminicídio. E assim, só um idiota, né? Perdão a palavra, faz favor disso, né? É inacreditável. Das violências registradas, 576 foram feminicídios, e mais de 70% dos casos cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Ó, o tal do cidadão de bem, né? Então, como eu falei, eu vou deixar todas as reportagens para vocês lerem aqui, porque é muito importante a leitura. Ó, Brasil registra um estupro a cada 8 minutos. Casos aumentam em 15%, perdão. Então, a violência contra a mulher só tem piorado. Ah, mas não tem estupro contra o homem? Tem, mas assim, é muito pequeno. É muito pequeno. Menos de 1% das vítimas de estupro são homens. E quando são, geralmente são crianças, né? Daí é pedofilia. E não uma mulher adulta estuprando um homem adulto, por exemplo. Mas aqui é muito importante que seja lido. Ó, que mais? A cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. A gente falou um pouco aqui sobre isso, né? Tem aqui estatísticas, a informação do novo boletim de ocorrência, elas vivem, divulgado nessa quinta-feira, ao todo foram registradas 3.181 mulheres vítimas de violência, registrando um aumento de 22,04% em relação a 2022. Ó, mais estatísticas aqui. Na Agência Brasil aqui, né? Cadê? Por dia, quase 51 mil mulheres sofreram violência no Brasil em 2022. Quase 18 mil mulheres foram assassinadas com armas de fogo em 8 anos no Brasil. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia, a cada um dia. Uma travesti ou mulher trans assassinada no país a cada 2 dias. Então, você que fica pregando aí esse discurso de violência contra transexuais, tá aí, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. 26 mulheres sofrem agressão física por hora. Então, cara, isso aqui assim, é muito grave. É muito grave para você reclamar de 5% sendo destinado para combater tudo isso e de uma lei básica para combater a importunação contra a mulher. Assim, isso é muita falta de sensibilidade. É coisa assim de falta de empatia mesmo, né? Como um cristão você não deveria amar o próximo, a não ser que o próximo seja uma mulher ou um gay ou de outra religião, né? Daí, assim, o próximo é um objeto que pode ser maltratado como você quiser, né? Mas se for uma mulher, que daí ela deveria se subjugar a você, né? Isso é triste, assim, isso é realmente muito triste e eu acho lamentável que tenha pessoas com essa mentalidade hoje em dia. Lamentável. Eu ainda vi o Paulo Cogos defender o Daniel Alves, cara. Defender o estupro que ele cometeu. Sabe? Dizer que mulher processou porque estava crescendo dinheiro. Isso é lamentável. Isso é defender criminoso. Você reclama de quem defende Lula? Pois o Lula, ele foi inocentado. O Lula ele foi absolvido. A gente tem uma coisa chamada presunção de inocência, né? Ninguém é culpado até que se prove o contrário. É isso. Agora, enfim, confundi tudo, mas enfim. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, isso. Agora tá certa a frase. Mas e aí? Aí quando o crime é contra uma mulher, daí tudo bem defender o criminoso, daí tudo bem defender o estuprador, porque é isso que o Paulo Cogos fez, defender o estuprador. Então quem que gosta de bandido aí? Quem que gosta de criminoso? Quem que é fã de criminoso? Eu acho que a gente sabe, né? Quando eu falei que ia votar no Lula, eu lembro que já ouvi de algumas pessoas assim, então você vai votar no ladrão? Mas acho que a gente sabe quem votou no ladrão, né, Paulo Cogos? Eu acho que a gente sabe quem votou no ladrão. Enfim, eu vou deixar todas as fontes aqui para vocês consultarem caso vocês queiram saber mais. Eu recomendo a leitura, sim, é muito importante. E se informem por lugares confiáveis, pelo amor de Deus, se informem por lugares confiáveis e não vejam esse tipo de conteúdo absurdo e mentiroso. Ficando por aqui, um abraço e até mais.